Não é comum um ator no Brasil se expor, falando politicamente, mas se expor da forma como você se expõe, falando muito de família, de virtudes, de arte como um todo, de literatura, Fé. de fé, claro. Eu em casa sozinho, olhando as cagadas que eu tinha feito. Achei que eu ia morrer. Fé é uma escolha racional, ponto. Você disse, eu quero levá-los para o céu, né? A gente sabe que como pai, a nossa intenção é prover tudo para que eles entendam qual é o melhor caminho. No entanto, a salvação é individual, né? Eles são livres, Deus nos criou livres. Não tem muito como mudar. Existe arte feia e existe a arte do feio. Se você faz uma bela pintura com a cabeça de São João Batista, isso é uma arte do feio. Entendi. Mas você pode conseguir ali um belo quadro. Agora você também pode botar uma banana com uma silver tape numa parede e dizer que aquilo é arte. Olá, meu nome é Bruno Garchagen. E eu sou o Igor Lopes. Seja bem-vindo ao The Club Podcast. Bom, conversa de hoje, conversa especialíssima com meu querido amigo, uma pessoa que eu admiro profundamente, admiro não só ele, mas a família como um todo, já conheço há alguns anos e quanto mais eu conheço, mais eu admiro. Tem uma carreira como ator brilhante, está na crista da onda já há muitos anos, o que é maravilhoso e é um grande desafio para um ator. E eu tenho a honra, o privilégio de receber aqui Juliano Casaré. Obrigado, Juliano, meu amigo. obrigado. Uma alegria estar aqui contigo, com o Igor também, que eu conheço há pouco tempo, né, virtualmente, que hoje tive o privilégio de dar um abraço nele. Uma alegria estar aqui com vocês. Vamos nessa. Obrigado por aceitar o convite. A gente se conhece já há alguns anos. Nosso primeiro encontro foi no Rio, no restaurante do Rio. Uhum. Em razão do meu primeiro livro. Sim. E agora a gente, bom, está numa situação aqui muito curiosa e maravilhosa, que é eu receber você, nós recebemos você na nossa casa, e você conhecer o Igor por outra via que é a do relógio. Sim. Que é um tema que a gente vai abordar. Mas eu queria começar essa conversa, Juliano, te perguntando, não é comum um ator no Brasil se expor, falando politicamente, mas se expor da forma como vocês se expõem, falando muito de família, de virtudes, de arte como um todo, de literatura. E eu queria saber de você... Fé. De fé, claro. Desculpa esquecer isso, que é o principal. Mas não é muito comum, né? Não. E quando é que deu o start para você começar a falar desses temas, a começar pela fé, pela Santa Igreja? Uhum. Quando é que começou isso na sua cabeça e você decidiu efetivamente falar sobre isso publicamente? Eu sempre fui um cara que fala, né, desde novo, assim, sempre fui aquele menino da turma que tá rolando no colégio uma insatisfação, assim, com o professor, e aí tem um maluco que é o cara que levanta e fala, aí, professor, tá todo mundo falando aqui que tal parada tá errado. Então eu sempre fui um cara que, sabe, tem essa verve de falar o que sente, o que pensa, e aí foi natural, assim, quando eu me converti, começar a querer falar da fé, de como eu estava me sentindo bem agora que eu, sabe, que eu tinha encontrado Cristo na minha vida, que eu estava rezando de novo para Nosso Senhor Jesus Cristo, para Maria Santíssima. E aí depois, quando de fato voltei para a Igreja Católica, e a gente foi vendo ali uma mudança grande, né, nos seguidores, no perfil dos seguidores e tal. Aí fui sendo cancelado. A primeira vez que eu fui fortemente cancelado assim foi porque eu disse que basicamente o que estava por trás daquele post cara, gênero não é uma construção social, sabe? Gênero é um aspecto da realidade, assim, entendeu? E tem coisas que são papel do homem. Botei um vídeo de um gorila protegendo a família que atravessava uma estrada, assim, né? Eu lembro. E aí, meu irmão, fui massacrado ali durante dias. E o que aconteceu? Eu não pedi desculpa, né? Eu fiquei ali, cara, cravei o pé e fiquei respondendo, até que uma hora a galera falou, cara, para de provocar esse maluco, toda hora que vocês levantam a bola, ele corta, fica pior pra nós. Né? Ali eu intuitivamente fiz aquilo que o Jordan Peterson fala, de, né, não se ajoelhe perante uma multidão sedenta de sangue, não entreguei minha cabeça pro cepo,
E aí foi isso, cara. Aí, sei lá, por obra, eu acho mesmo, do Espírito Santo, minha carreira seguiu, sigo trabalhando na Rede Globo. Nunca ninguém dentro da Rede Globo jamais me disse uma palavra ríspida, pediu que eu trocasse de opinião, chegou junto, eu falei, e aí, como é que é essa visão aí? Você tá meio conservador demais. Nunca, nada, sabe? Pelo contrário, eu sempre fui abraçado. Sinto que alguns colegas têm um desconforto, assim, ideológico, né? Eu não tenho desconforto ideológico com ninguém, chego lá e converso com todo mundo, tô tranquilo. E sinto, por outro lado, vejo muita gente que chega e fala, obrigado, cara, que bom que você fala, meu irmão, que bom que a gente tem você. Pô, eu queria falar, mas sabe como é que é? Pra mim não dá, porque eu agora tenho, entendeu? Então, eu sinto que as pessoas precisam se sentir representadas, né? E, então, assim, resumindo, acho que é mais ou menos isso, né? Quando é que você deu a conversão? E por qual razão? A razão foi que eu bati no fundo do poço, né, cara? Eu entendi que eu era realmente, que eu tinha errado muito feio na minha vida, assim, e achei que estava sozinho em casa, a Letícia tinha saído de casa, a gente estava vivendo também aquela crise ali dos 7 anos, né? Minha culpa, minha máxima culpa. E, e aí Letícia saiu, foi viajar, meus filhos na casa dos meus sogros, e eu em casa sozinho, olhando as minhas cagadas que eu tinha feito. Achei que eu ia morrer, achei que meu coração ia partir. E eu ia, sei lá, morrer, ter um infarto, ter um piripaque, cair duro no chão. Achei mesmo, porque meu peito doía fisicamente. E aí eu liguei para um amigo meu que era surfista, William Santana, hoje em dia se tornou surfista de onda gigante, surfa Nazaré, surfa onda gigante. E esse que era o único amigo que eu tinha perto de mim ali no Recreio dos Bandeirantes, o cara que me ensinava a surfar, entrava comigo para ficar calmo quando o mar estava meio grande, bora, bora, tu vai passar, tô aqui, respira. E aí falei, meu irmão, vem aqui para casa que brother, eu não sei o que vai acontecer hoje. Ele já entrou na minha casa, ele é evangélico, já entrou na minha casa rezando. É Ele isso. entrou rezando, sacou? E eu já tinha explicado, ou expliquei ali nessa hora, e ele, meu irmão, tu se arrepende? Eu, pô, me arrependo. Tu aceita Jesus como o único salvador da tua vida, aceito. Cara, e foi ali. E ele começou a rezar e a gente rezou horas a fio dentro da noite, assim. Que demais. E, meu irmão, e ali foi realmente um ato de pedir perdão, uma contrição profunda, sabe? Arrependimento profundo pelos meus erros, por estar afastado de Deus, assim. Eu e a Letícia, nós dois estávamos flertando com o ateísmo já tinha algum tempo. E o que despertou isso foi muito um dia que a Letícia ficou de madrugada vendo vídeos, assim, de extremistas matando crianças, né? Oriente Médio. E as criancinhas tudo deitadas, e o cara vinha, dava um tiro numa, e a do lado já sabia que o próximo era ela. Sacou? E a Letícia ficou tão chocada com aquele vídeo, que ela falou, cara, não pode existir Deus, porque Deus não permitiria que isso aqui acontecesse. E ela parou de acreditar em Deus, cara, com aquilo. Olha só como o mal age, né? E aí eu entrei na mesma também, falei, é isso mesmo, né? A vida é só isso aqui, uma combinação aleatória de carbono que deu isso aqui, deu a gente, não tem sentido final, não tem salvação, é essa parada mesmo. E acho que também um dos motivos que me levou ao fundo do poço foi isso. E aí, cara, aceitei Cristo ali e voltei a rezar. Então ali, isso era 2016. Mas voltar para a Igreja Católica demorou mais ainda alguns anos, sabe? Ali eu voltei a rezar, eu nunca mais parei de rezar para Jesus e para Nossa Senhora. Fui algumas vezes na igreja desse meu amigo, evangélica, mas não me encontrei ali, porque eu já tinha um amor por Nossa Senhora que não estava ali. E eu não podia abandonar esse amor. E aí, então, anos depois, aí começa, cara, aí assim, de vez em quando eu via um vídeo do Jordan Peterson falando sobre o Antigo Testamento. Aí eu, cara, é mesmo, tem uma verdade aí, cara. E as correlações são muito valiosas, né, com o Novo Testamento. Daqui a pouco Explode a cabeça. bate lá na frente do Novo Testamento. Falei, cara, realmente tem verdades aqui, essas coisas são verdade, entendeu? Às vezes simbólicas, às vezes não, às vezes verdades históricas mesmo, né? E aí foi uma conversão racional para a Igreja Católica. Aquele momento lá atrás foi, né, coração rasgado, assim. Um encontro pessoal com Cristo. Naquela noite que meu amigo entrou rezando lá em casa, eu senti Jesus me curando, segurando meu coração em um pedaço só. Meu coração estava partido. E nunca mais tive aquele encontro, assim, sabe, tão presente. Sei que ele tá comigo, mas ali ele tava. E aí, então depois aí fui voltando para a igreja, né? E um dia eu escutei o sino de uma. Eu estava em Brasília, final do ano, assim, escutei o sino de uma igreja na casa perto da casa dos meus pais. Escutei o sino tocando.
olhei pra Letícia e falei, nossa, tô com uma saudade de ir na missa. Ali já era o Espírito Santo. E a Letícia falou, vai. Aí quando a gente voltou pro Rio, primeiro domingo eu fui numa missa, cara, eu entendi tudo que estava acontecendo ali. Ainda, cara, não sabia de doutrina, não sabia que Jesus era o próprio Deus encarnado, mas eu entendi o que estava acontecendo ali naquela, me senti em casa na missa. Aí comecei a frequentar e aí foi indo. Aí logo quis estudar, né, porque eu gosto de ler e tal, então fui ler a missa. O que é a missa? Por que se ajoelha nessa hora? Por que se levanta nessa hora? O que é essa oração que o padre... O que é a oração coleta? O que é? Por que são duas? O que é a palavra e depois a Eucaristia, né? Então, aí fui entendendo, cara, fui voltando. Eu tinha feito a primeira comunhão, e aí, cara, eu fui poucos meses sozinho, talvez uns 2 meses sozinho a missa, umas 8, 10 missas, assim, a Letícia falou, quero ir. Aí eu, pô, vamos, porque eu ia na primeira missa do domingo para não atrapalhar muito a família, né, para não ficar, tipo, a manhã inteira fora, ou sair no meio da tarde. Aí eu ia, né, na missa ali na igreja de São Pedro do Mar, Recreio dos Bandeirantes, e aí logo a Letícia falou, quero ir junto. Eu falei, ótimo, cara, não precisei convencer. Eu tinha um pouco de medo até da Letícia, sabe, me tirar, me zombar. Tá nessa agora, tá na missa, sabe, alguma coisa assim. Não, cara, o Espírito Santo agiu e a Letícia depois teve uma caminhada espiritual muito rápida, cresceu muito espiritualmente, muito rápido, entendeu? Também é outra que muito mais estudiosa do que eu, né? Cresceu muito rápido também na vida de fé. A gente casou na igreja, batizou as crianças que não eram batizadas ainda. Nos abrimos a vida, passamos de 2 para 6 filhos. Que bênção, cara. Né? E Ele já respondeu a primeira pergunta polêmica? É porque a gente tem por hábito virar pro convidado e falar assim, então a gente tem uma pergunta muito light aqui pra você, muito leve. Qual que é teu propósito? Cara, é engraçado. Eu acho que eu intuí que vocês iam me fazer essa pergunta ali quando eu tava trocando de roupa. O propósito, eu posso te dar o propósito assim meio por faixas de tempo, né? O propósito final é quero ir pro céu. Maravilhoso, obrigado por dividir. Esse é o propósito final, a última coisa é isso, né? O que mais importa é isso, quero ir pro céu. Tem um longo caminho para lá, para chegar lá, né? Porque sou um pecador. Mas agora quero contar histórias, cara. Eu tô com 45 anos, tô há vários anos fazendo novela, que é uma coisa que eu gosto muito, me dá muito prazer, eu adoro sair de casa e ir pra Globo, passar meu crachá, ter uma tarde útil ali, sabe? Um dia como ator, trabalhar, botar o meu talento ali a serviço de uma história e tal, e voltar para casa depois no fim do dia sentindo que eu cumpri minha tarefa. Mas agora eu fiz 45 anos, me bateu uma vontade de contar as minhas histórias, sabe? De terminar aqueles roteiros que estavam na cabeça há muitos anos e que eu não terminava, de propor uma peça de teatro. Letícia me ajudou muito nisso, né? Porque a Letícia trabalha com isso hoje em dia, né? Ela ajuda várias mulheres a encontrar o seu propósito na vida. E aí, a Letícia começou, e aí, o que você quer? Porque aí, cara, eu fui lá, fiz um curso de culinária que eu botei para vender na internet, mas eu fui falando para ela, cara, não é isso aqui, não me realiza totalmente, entendeu? E ainda tem uma parte ali da burocracia, dos anúncios, dos avisos, aqueles exercícios todos que você tem que fazer para vender o curso, as ativações, o lançamento, aquela parada. Pô, isso aí me dá uma... Isso aí eu quero mesmo é voltar pro teatro e tal. Ela, então é isso que você tem que fazer. Cara, e Deus tá me ajudando de um jeito incrível. Eu encontrei um parceiro certo. Encontrei um amigo na vida, que é o Fernando Ceilão, que é diretor de cinema, diretor de teatro, roteirista. A gente começou a falar, falei com ele de fazer uma peça que seria eu e mais uma outra atriz mais nova, que faria o papel de uma filha na peça. E aí não deu muito certo, e aí eu falei, Ceilão, todas essas atrizes moram longe, eu moro aqui no final do Recreio, cara, acho que é melhor a gente tentar partir para um monólogo. Ele falou, eu escrevo um monólogo, me dá 2 semanas que eu te dou um monólogo. Sacou? E aí, cara... É o que você tá ensaiando. É o que eu tô ensaiando agora. E aí, como será que vai achar pauta? É difícil achar pauta. Outro dia o produtor ligou e falou, cara, tem uma pauta aí, Teatro do Jockey, 10 de outubro, vocês topam? Pô, topamos. E aí a gente tá agora, tipo, 40 dias a gente tinha, desde o dia que a gente disse sim para estrear, e eu tô lá, e tá super maneiro de fazer. Um teatro que eu vi uma peça com o Osmar Prado esse ano ainda, e fiquei, pô, ia ser tão bom apresentar nesse teatro, pô, que lugar maneiro, cara. Toma. Deus, vai, filho. Antes de você chegar, a gente tava falando disso, né? Como Deus, cara, do dia pra noite, transforma absolutamente tudo e te entrega tudo que você... E vai no E vai strike, além né? do que você Tem um monte de espera. coisa que tava agarrado e vai no strike. O tempo de Deus é perfeito. Mas E às conta, vezes não é o que a gente pensava,
é diferente, a gente olha e fala, daqui a pouco quando a gente vê era melhor ainda. Ou era Vontade- aquilo mesmo que a gente precisava. Exatamente, vontade perfeita e agradável de Deus. Mas continua a história de contar histórias. É isso, cara, é voltar pro teatro e tentar produzir um roteiro. Então terminei meu roteiro, levei já em alguns players para mostrar, já mostrei dentro da Globo, já mostrei em outros players grandes. E agora eu já tô pensando, cara, bom, mostrei para essas pessoas, ninguém me respondeu ainda, o que que eu faço? Vou começar a fazer a Bíblia do roteiro, né, que é todas as ideias e tal. Quero crescer, quero fazer quero dirigir esse filme, sabe? Um filme que eu gosto muito, é uma adaptação de dois livros, de um conto e de um livro americanos, ali do final do século passado, que eu adaptei para uma realidade de interior do Brasil, de um Brasil imaginado, não é uma aula de história, sabe? Não é um Brasil que, os soldados, como é que era a roupa dos soldados nessa... Não, é que a gente quiser, sabe? Mas a situação do negro, não tinha japonês, não quero nem saber. Esse personagem vai ser japonês, esse aqui vai ser negro, esse aqui vai ser branco, esse aqui vai ser, entendeu? Não é uma aula de Bom, história, a maneira que você é um vai drama. ter... É, É exatamente. ficção. Exato. É ficção, é ficção. E livro? Você tem um livro infantil, né? Eu tenho um livro de poesia. Eu tenho um livro de poesia. Meu pai é que tem livros infantis juvenis. Eu tenho livro infantil que eu não terminei, né? Eu tenho livro de poesia infantil que eu não terminei. Tá lá, é um desses projetos aí. É que você me falou uma vez, eu achei que tivesse sido lançado. Não terminei. Mas assim, eu gosto muito de escrever. Hoje em dia, onde eu me realizo como escritor é escrevendo os textos do meu quadro no Instagram, que é o Vocabulário de Quinta, né? Onde eu pego uma palavra ali, e uma palavra difícil, uma palavra antiga, uma palavra em desuso, desconhecida, e crio um texto ficcional, assim, às vezes com cara de prosa, às vezes poesia, às vezes uma crônica, né? Eu fiz um meio estilo crônica, né? Que eu falava, tipo, ganhou dinheiro, paga. Quer vender uma coisa? Paga. Imposto, né? Quer dar pro... Paga. Né? Zoando Aqui tem o essa coisa. dicionário do Bruno. É. Tem um repertório muito vasto. Mas isso é bullying. Aí congela a imagem e a gente explica o que o Bruno quis dizer para pessoas normais. Cara, você falou de propósito, o propósito final, né, que é ir para o céu. Quer dizer, não tem nada mais importante do que isso. Você falou agora de trabalho como parte do propósito. E com relação a, a você como pai de família, como homem, o que você tem na cabeça? Quer dizer, o que te vem à mente quando você fala de propósito relacionado à família? Então, Gachag, assim, repito, meu propósito é levar eles para o céu, todos eles, né? Rezo muito para que Deus me ajude, assim, eu vou precisar muito da graça, porque, cara, eu não sou um pai perfeito e o mundo tá de pernas pro ar, né? Então a gente não sabe o que eles vão encontrar por aí, né? Em termos de amizades, que tipo de informação eles vão receber na faculdade, enfim. Mas a gente vai tentar tomar cuidado com tudo isso. Então, levá-los para o céu. E na esfera pessoal, cara, melhorar como pai. Assim, eu sou um pai presente, eu tô lá todos os dias, eu faço café da manhã, dou café da manhã, até hoje dou banho, troco fralda, boto para dormir, conto história na hora de dormir, tô lá, tô presente. Mas sei que eu posso crescer em virtudes como, por exemplo, a paciência, né? Tem horas que eu fico irado, sabe? Às vezes com uma arte, ou sei lá, um mau comportamento de algum deles, assim, eu sei que eu posso ser mais caridoso na minha forma de agir, né? Ainda mais que eu sou um homem de 96 quilos, grande, barbudo. A Letícia fala, cara, você não precisa falar alto, velho. Você é um gorila, irmão. Exato. Você não pode, cara. Exato. Entendeu? É um gigante perto deles, eles se assustam. Aí eu, pô, é verdade, cara. Mas é isso, né? Eu erro, vou lá, peço perdão, falo, papai não é perfeito, desculpa, vamos nessa, vamos recomeçar aqui, mas eu te amo, tudo certo. Cara, esse controle do comportamento quando você é pai é um desafio tremendo. E quando a criança começa a falar, ainda é muito novinha, assim, às vezes 2, 3 anos, é o momento que você logo percebe que há uma confusão permanente. Eu tô falando mais no meu caso, não sei se aconteceu com vocês, né? Porque quando a Martina começou a falar e a elaborar frases e a conversar, às vezes quando eu ia chamar atenção com ela, eu percebia que eu era muito mais duro do que deveria ser, porque era uma menina uma criança de 2, 3 anos. E às vezes você perde a medida porque é uma criança que está falando. Então você acha que ela é muito mais velha do que Sim. efetivamente é, né? Mas de qualquer maneira, independentemente da idade, é sempre um desafio, porque ainda a presença da educação que cada um de nós teve é muito forte ainda, né? Sim. Quer dizer, eu não sei como é que foi a sua realidade como filho, né? Mas eu lembro,
Meu pai sempre muito severo, sempre brigão e tudo mais. Então, ser pai também é uma forma de vencer os problemas que a gente teve com a educação dos nossos pais, né? Cara, hoje eu fiz um vídeo sobre isso. Tá editando aí agora, que eu quero, daqui a pouco eu vou jogar lá no Instagram. E o vídeo fala mais ou menos isso, ó. Tudo que aconteceu na sua infância não foi culpa sua, mas agora você é um adulto. Agora é sua responsabilidade, entendeu? Então, por mais que tenham errado com você, você pode ter sido abandonado, você pode ter apanhado, você pode ter sido abusado, e isso acontece muito, infelizmente, né, cara? Muita criança abusada. Tudo que acontece, e não é fácil, né? Claro que não é uma decisão, tipo, agora eu sei que não é fácil, Sim. mas assim, cara, você pode ser a pessoa que vai jogar isso para a próxima geração, ou você pode ser a pessoa que diz, isso acaba comigo. Isso acaba comigo, isso acaba aqui. Você vai precisar da ajuda de Deus, às vezes. Aproveitando esse gancho, assim, a fé é uma escolha racional, ponto. E você disse, eu quero levá-los para o céu, né? A gente sabe que como pai, a nossa intenção é prover tudo para que eles entendam qual é o melhor caminho. No entanto, a salvação é individual, né? Eles são livres, Deus nos criou livres, Não eles tem são muito como livres. mudar. E aí, pensando nisso, eu queria te perguntar assim, tendo que a fé é racional, sabendo que eles, enfim, têm opções e o livre-arbítrio, né, para decidir o que eles bem entenderem sobre a vida deles. O que mais de racional do Juliano você leva para dentro da vida deles nessa intenção? Eu acho que você vai ter exemplos incríveis para a galera, assim, do dia a dia, sabe, do básico. Cara, primeiro de tudo, o seguinte, exemplo arrasta, né? Total. Então, assim, porque quando você fala racional, uma pessoa pode se sentir tentada a falar muito com o filho, sacou? Vou dar para ele as indicações do que ele deve fazer. Filho, faça esporte. Filho, trate bem a sua mãe. Aí o cara trata mal a mulher, sacou? Filho, você sabe que você precisa ler. Meu filho nunca vê o pai com um livro na mão, entendeu? Então, assim, cara, eu não sei, hoje em dia é difícil mesmo. Os adolescentes, né, tem um de 15 e um de 13, irmão, eu não tô conseguindo que eles leiam, cara. Não tô, sabe? Parece que a parada vai morrer, assim. Eu fico com muita pena dessa geração, porque eu olho e falo, cara, será que alguém ainda vai atravessar as 800 páginas, sabe, do Thomas Mann? Alguém vai ler a Montanha Mágica ainda? Será que ninguém mais vai passar pela Montanha Mágica? Será que ninguém mais vai encarar 600 páginas do Don Quixote? Será que ninguém mais vai atravessar as 1000 páginas do David Copperfield? Sacou? Eu fui tão feliz enquanto eu li esses livros ali. Eu Sabe? preciso muito melhorar isso, eu sou péssimo. Então, o que eu posso fazer por eles? Eu já briguei, eu já falei, eu já briguei, mas não vai, eu tô lá com o meu livro na mão. Eles entram no meu quarto, eu tô lendo. Entendeu? Já falei 1000 vezes para rezar o terço. Não quer rezar. Eu também vou dizer, vai pro inferno, hein? Não, cara, ele entra no meu quarto, eu tô lá, opa, já vou lá. Ave Maria, cheia de graça, sempre convosco. Com o meu texto na mão. Então, assim, tenho tentado com um exemplo. Por exemplo, o mais novo agora, vai um amigo meu, que é o Gabriel, lá em casa dar um personal para eles. Eu tenho um negócio que é menor do que esse aqui que a gente tá, mais ou menos desse tamanho aqui, um quartinho que eu montei uma academia aqui, onde eu treino todo dia. Eu vejo. Sabe? E aí o Gabriel tá indo lá dar um treino pro Inácio. O Inácio tá meio magrinho, meio pequeno, precisa fazer exercício, né? E não gosta muito de comer. Aí eu de manhã vou lá, Inácio, pô, come, dá 2 garfadas nesse ovo aí, vai, sacou? E aí ele vai dar, come um pouquinho de ovo, não quer proteína, só quer pão com geleia. Eu falei, irmão, não tem proteína nenhuma nesse seu café da manhã, você precisa. Então tá, então eu boto lá o Gabriel todo dia não, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana para dar um treininho pro Inácio. Mas ele vai resmungando, entendeu? O Gabriel chegou, não, eu não quero porque eu tô cansado. Eu falo, pô, cara, o Gabriel tá aí, vai lá, vai ser maneiro. Aí depois ele vai e gosta. Mas ele sabe que todo dia eu tô malhando. Ele me veio lá, sábado de manhã, a molecada acordou, dei o café, parará, eu falo, cara, tem 40, 50 minutinhos aqui, vou ali. Pronto, resolvi meu dia, tô feliz, tô tranquilo. Tirei isso da minha frente. Maneiro. Então, assim, se eu pudesse dar algumas dicas, eu daria essas dicas, na verdade, ó. Esporte, passar para os seus filhos o gosto pelo esporte, mas também a noção de que você vai treinar no dia que você não quer, sabe? Por pura disciplina, tem que fazer um esporte. Sabe? A gente vive um mundo hoje em dia sentado, sempre não sei o quê, cara, a gente precisa
dar uma caminhada, levantar um peso, contrair os músculos, né, cara? O corpo, a gente sabe, os músculos ajudam a gente a secretar os hormônios que a gente precisa e tal. Então, fazer esporte e cuidar da vida do espírito, sabe? Da alma também, com a religião, mas do espírito, como arte. Tentar ver filmes bons, tentar botar música boa na sua casa, tentar ler um livro. Eu sei que muita gente não tem o amor pela leitura. É difícil, não somos um país que sabe formar leitores, somos um país que faz um péssimo trabalho na formação de leitores, né? A gente quer dar Dom Casmurro para moleque de 13 anos de idade, tá errado, ele tinha que muito estar denso. lendo Harry Potter, sacou? Tinha que estar aprendendo a gostar do livro em vez de já estar ali, entendeu? Lendo o Cortiço, cara. Não dá, você perde um leitor assim, entendeu? A gente precisa de mais Maurício de Souza e menos, Concordo. entendeu? Total. Eu fazia brincadeira, pessoal, que o pessoal usava o Machado de Assis como um machado para destruir leitores, né? Total. Para ceifar leitores. Para acabar com a vida dos leitores. Cara, o exemplo é exatamente isso. Quer dizer, a criança, ela não vai fazer o que o pai está falando para ela fazer. Ela vai fazer o que o pai está fazendo. Uhum. É por repetição. A educação se dá de forma mimética. E mãe e pai, né? Estou falando dos dois. Então não adianta entrar nessa contradição, porque a gente vê muito, você citou, Juliano, que é o pai querendo que o filho faça alguma coisa que o pai e a mãe não fazem dentro de casa. Uhum. Isso é absurdo, porque não tem lógica nenhuma, né? E, cara, a respeito de arte, você gosta muito de arte, você trabalha com isso, teve alguma mudança na sua fruição da arte, seja literatura, seja pintura, seja música, depois desse processo todo que você contou, de conversão, igreja, teve alguma mudança na sua percepção e na sua fruição? Teve, cara. No seguinte sentido, eu entendi porque, cara, a minha conversão, ela passa também por ter lido o teu livro lá, o Pare de Acreditar no Governo, né? Porque ali foi um despertar, sabe? Aquela época ali. Que ano era aquilo, será? 2015, foi quando ele foi Eu tô lançado. te falando, um ano antes de eu ter a minha crise, né? A noite escura da alma. É a razão que traz questionamento. Mas ali, que rolou? Ali também era aquele período da Dilma e tal, né? Ali eu comecei a falar, peraí, que eu não dava muita bola pra política, entendeu? E eu, cara, eu falava, bom, ninguém vai querer uma União Soviética de novo, né? Era só isso que eu pensava. Eu falava, esses caras são comunistas, né? Ninguém é comunista, porra. Quem que é comunista, caralho? Não é possível. Entendeu? Quer a União Soviética de novo? Ninguém quer. Aí não, tô vendo que tinha uma galera que queria. Uma galera quer. Falei, cara, tem uma galera que quer, meu irmão, que a gente volte para aquilo lá, gulag. O cara quer gulag, quer mandar o semelhante dele pro gulag. Eu tô nem aí, entendeu? Se você morrer, eles vão comemorar. Então, aí eu comecei a ter umas conversas em casa com a Letícia e tal, de vez em quando, aí eu comecei a acordar. Aí de vez em quando eu falava pra Letícia, ó, isso aí que você tá falando, isso aí não faz muito sentido, não, cara. Isso aí é meio comunista. Não, Eu falava, Aí, beleza. Aí a Letícia pegou o livro do Flávio Gordon e eu peguei o teu. Depois a gente trocou. Mas ali eu falei, opa, existe alguma coisa aqui. Porque assim, eu cresci aquele ambiente de direita má, esquerda bom. Naquele momento eu falei, peraí, tem que ter uma coisa que não seja esquerda e que não é má, porque eu não sou mal. Sou uma pessoa má. Eu falei, opa! Aí daqui a pouco eu falei, não, então tem o liberalismo. A galera do, não quero menos Estado, enche menos o meu saco, meu irmão. Entendeu? Menos estatal para eu pagar. Eu não quero pagar a sua estatal deficitária. Entendeu? Não quero que você regule cada aspecto da minha vida. Não quero liberdade, cara. Quero que todo mundo seja livre. Cada um faz o que quiser. Só que aí você vai vendo que falta alguma coisa no liberalismo, né? Se você buscar a mesma verdade, você fala... É pouco profundo. Não tá aqui ainda. Peraí, nem tudo pode fazer, nem tudo é legal. Tem que ter um limite, sabe? Tem que ter algo que balize o que é bom e o que é mal. Cara, o que baliza o que é bom e o que é mal é Deus. É isso. Isso aí. É você ter a referência de bom que te dá a referência de mal, né? E o mal nem existe por si, o mal é a ausência daquilo lá. Né?
E aí nessa você vai caminhando. Então eu fui caminhando e acabei vendo que, na verdade, todas essas ideologias revolucionárias aí, na verdade, tudo rebelião contra Deus. Tudo uma rebelião contra o Pai. Né? E eu encontrei a Igreja Católica. E ao mesmo tempo, cara, a gente está num momento muito difícil. Eu não sei quando esse podcast vai ao ar. Poucos dias antes de ontem mataram o Charlie Kirk, né? E tem uma galera comemorando. E aí hoje em dia, hoje um amigo fez, amigo não, mas um conhecido fez a questão de me mandar os comentários no Twitter sobre um post que a Letícia fez, né? A Letícia falando que o Charlie era um cara que teve a coragem de dizer o que pensava e morreu por isso. E aí o Twitter é, né, é o esgoto da internet, né? A cracolândia da internet. Então, um monte de gente falando absurdos sobre mim e sobre ela. E eu vejo pessoas já falando, cara, então é o seguinte, mano, o cara que dava o microfone pros outros morreu com tiro na garganta. A gente tem que parar de conversar. Eu não tô afim de ir por esse caminho e eu não vou, tá ligado? Eu não vou. Eu sei que tem uma galera do lado de lá que nos odeia. Eu sei que uma galera, por exemplo, se acontecesse alguma coisa comigo, eles comemorariam. Isso seria um testemunho do, do, do meu sucesso, sacou? Quanto mais eles ficarem incomodados, mais prova que eu estava certo. Entendeu? A morte do Charlie Kirk prova que ele estava certo, que eles não tinham argumento para. Total, acabaram os argumentos. Acabaram os argumentos, hora de dar um tiro nele. Eu não quero ser Marte, Deus me livre, pelo amor de Deus, tenho 6 filhos para criar. Mas eu não tô afim de, viver com medo, e 2, parar de falar, cortar o diálogo. Que aí eu acho que a gente passou para a barbárie. Entendeu? Então é isso, sei lá, deu uma caminhada longa agora, né? How did I get here? A gente tá aqui para isso, total. Você falou das crianças. Como que é para eles, assim, ter um pai com uma presença pública tão posicionada e tão... Pai e mãe, né? Pai e mãe. Tão posicionada e tão segura e tão enraizada nesses valores e essa exposição mesmo, sabe? Como que é para eles? Aliás, os mais velhos têm essa noção já? Cara, alguma coisa eles já começaram a entender, assim, porque a gente trouxe eles do outro colégio, que era um colégio onde a gente estava muito mais entre os nossos pares. Até o ano passado. Onde tinham famílias numerosas, várias famílias. Não era o colégio que a gente estava não era estranho uma família de 6 filhos. Não era. Nossa. Era uma coisa que... No Rio? No Rio, várias. Só que aí, cara, por várias questões, a gente trocou eles para um outro colégio católico, um pouco mais perto de casa, mas já um católico um pouco mais liberal, onde as freiras não usam hábito, onde o colégio ainda se diz, não, somos um colégio católico, mas daqui a pouco você pega um material dos moleques que fala que toda religião é igual, uma coisa que a Igreja Católica não ensina. Também não ensina a odiar nenhuma religião, nem condenar ninguém pela sua escolha, porque Deus nos fez livres, você pode escolher a religião que você quiser. Total. O católico tem que partir do ponto de, eu acho que a verdade é essa, mas Deus te fez livre, irmão. Sim. Faz aí. E aí nesse colégio, a nossa família já é uma família estranha. Uma família de 6 filhos, e aí de vez em quando tem uma brincadeira com isso. Eu acho que já tem alguma coisa no sentido de, seu pai você quer. Mas, cara, ao mesmo tempo também, muita gente lá é como a gente, entendeu? Que, não sei, hoje em dia vai falar... Eu jamais me classificaria bolsonarista. Mas a galera vai falar, né? Como nós, bolsonarista, de direita, não sei o quê. Eu nem usaria para me definir, nem o termo bolsonarista, jamais o termo bolsonarista, porque eu não idolatro pessoas, nem o termo de direita. Eu usaria católico. O que você é? Católico. É isso que eu sou católico. Eu acredito no que a igreja ensina. Qual a sua visão política? A doutrina social da igreja católica. Eu sou cristão, um abraço. Acredito em Jesus. Tipo, cansamos de brincar em casa. Qual que é o seu signo? Leão. Leão não tem, não. É Leão de Judá. Pode crer. Sobre a respeito do diálogo, Juliano, eu já vinha pensando nisso há algum tempo, e com esse crime horroroso que foi assassinado o Charlie Kirk, eu voltei a pensar nisso de uma forma muito, muito profunda, que é até que ponto a falta de um chão comum entre a diversidade de pessoas que existe na sociedade impede de forma definitiva qualquer forma de diálogo.
Porque um chão comum significa que, pelo menos uma parcela numerosa da sociedade parta de certas virtudes, certos princípios, certos valores comuns. E a partir daí não há problema que haja divergência. A partir do momento em que não existe esse chão comum e que há uma parcela da sociedade que comunga dos mesmos princípios, valores, virtudes, e a outra quer destruir isso aqui, assim, Eu sei. como é que faz, né? Eu te perguntaria, porque você sabe mais do que eu, assim. Que resposta você daria agora, Cara, nesse momento? Eu, por Você acha exemplo... que chegou a hora da gente parar de conversar? Cara, eu, Tipo, por we have exemplo... no common grounds. É porque assim, E não temos mesmo, eu sei que não temos, sacou? Tem uma galera... É o que eu tô falando, pô. Tu pega o que a galera fala de mim na internet, militantes de esquerda, entendeu? Que vão se dizer progressistas humanistas. Cara, é absurdo, é evil, é mal. É mal, é cruel. Sabe? É mal. É pesado. Tipo, mano, esse cara, ele é doente, essa mulher é doente, entendeu? É um bagulho assim. Mas eu me recuso a viver com medo. Tenho certeza que também não teria coragem de dizer na minha cara, Não, esse pessoal não sacou? é tudo frouxo. Né? Mas assim, o que a gente faz, Garchag? Cara, eu acho que o trabalho público de defender ideias de forma destemida deve acontecer. Então, se há uma plataforma para você expressar o que você sente e pensa, eu acho que já faz parte de um diálogo, mesmo que não seja com o interlocutor. Que é louco, porque a gente vê na Inglaterra as pessoas estão presas por memes, né? Pô, Tem gente presa por rezar em Exatamente. silêncio, rezar calado. Exato, na frente de clínica de aborto. O cara tava calado, quieto, parado. Tá rezando. Não, tô aqui só. Não, tá rezando que eu tô ligado. Vai, camburão. É inacreditável. Ao mesmo tempo que a polícia inglesa, num caso escabroso, né, de gangues de estupradores, Mais de 200 mil crianças abusadas. a polícia inglesa não fez absolutamente nada. E muitos dos policiais não fizeram com medo de serem punidos, que é pior ainda. Mas, com base nessa reflexão, acho assim, se o outro lado não parte dos mesmos princípios que eu, essa conversa é perda de tempo. Uma conversa com o interlocutor, Concordo. com alguém que existe. Tá? Uhum. Isso não quer dizer que eu não vá continuar falando publicamente ou conversando e defendendo aquelas ideias. Então, a forma de diálogo, que é uma forma de expressão ou de defesa de ideias, que é você falar para um grande público com os instrumentos que você tem. Outra coisa é você aceitar sentar à mesa num podcast, por exemplo, e nos últimos tempos ficou muito comum essa coisa de você trazer atrás alguém da direita e alguém da esquerda para debater um assunto. Eu nunca aceitei fazer esse tipo de coisa porque, inclusive com pessoas que estão à direita, porque ao fazê-lo eu estou legitimando alguém que, se tiver no poder, vai me colocar na prisão, vai me matar. Sim. Como é que eu legitimo esse tipo de coisa numa conversa, É difícil. num debate? Porque não há esse chão comum entre as duas pessoas. E nesse caso, eu me recuso terminantemente. Não quer dizer com isso que eu não quero dialogar, não é isso. Mas eu vou dialogar com quem quer eventualmente me prender e me matar, isso é ridículo. Então, se também não houver essa decisão, fica nessa coisa, vamos viver num mundo plural em que todo mundo conversa. Bom, mas se essa pessoa com quem eu estou conversando assumir o poder, vai me aprisionar e vai me matar? Existe disposição mútua para conversa, para diálogo, para questionar, ou é só... Mas o problema é esse, né? No fundo, as conversas, os debates que estão sendo usados hoje em dia, é muito mais para tornar uma ideia execrável, validada socialmente, aceita, qualquer outra coisa, legitimada. Então, cara... E tem muita questão de amenizar, de passar pano e de tolerar muita coisa que não faz sentido tolerar, pura e simplesmente para ser aceito. Acho que essa é a conversa mais posicionada que a gente já teve a respeito de coisas que a gente acredita e valida. Não tenho a menor noção de como isso vai repercutir, mas assim, tô num nível de gratidão absurdo. Acho que é necessário, olha só, cara, botar isso pra uma fora. vez, vésperas da última eleição, era domingo de manhã, alguém me ligou e falou, cara, tem um jornalista português aqui, quer fazer uma entrevista com alguma personalidade do mundo cultural, ou algum ator, sei lá, de direita e alguém de esquerda. E o cara que vai ser entrevistado é o Paulo Betti. E, cara, só tem você topa aí? Aí eu, cara, fiquei ali alguns minutos, coloquei em oração, conversei com a Letícia. Minha vontade era de não ir, sacou? Porque desculpa a palavra, mas é uma cagada. Toda vez que você fala uma coisa, né, pública, aí é semanas de
sabe, daquela verminose ali no meu Instagram, fazendo comentário ruim e tal, blá, blá, blá. E eu não gosto de me meter em polêmica, entendeu? Eu não me sinto bem. Entendeu? Pô, eu sou como todo mundo, eu quero fazer meu teatro, quero falar de coisa boa, cuidar das crianças, fazer esporte. Aí eu falei, cara, se eu não for, ninguém vai e tal. Aí decidi ir. Aí E fui já lá. conhecia o Paulo? Acho que não, cara. A gente pode ter se cruzado na vida assim rapidamente, mas acho que não. Nunca tínhamos conversado muito assim. E aí, cara, cheguei lá, tivemos uma conversa onde eu percebi o seguinte, cara, vocês podem procurar, acho que se procurar na internet vão achar. Tem escrita, né, transcrita, e acho que deve ter o vídeo. Ele nunca tinha ouvido o que ele estava ouvindo. Ele não sabia o que ele estava ouvindo. É revelador, né? Ele nunca tinha conversado com uma pessoa que pensa diferente dele, nunca tinha conversado com uma pessoa que tenha princípios conservadores, Eu sabe? tive essa experiência em Ele casa. nunca tinha tido aquela conversa, cara. Aquele cara tava me olhando incrédulo, sacou? Porque ele não sabia que uma pessoa podia ser razoável, tranquila, dócil, falando coisas opostas ao que ele acredita. Entendeu? Ele nunca tinha pensado que alguém poderia ter um bom argumento para ser contra a educação sexual nas escolas. E essa galera fala de amor e não tem a menor noção do que é o maior dos amores que nos ensinou a viver desse jeito. Não, cara, e falam de diversidade e odeiam a diversidade. Total. Sacou? A diversidade pra eles é se o seu cabelo é laranja, azul, sacou? Total. Não é tipo se você pensa diferente de mim. Entende? E eu acho que eu acho que é uma guerra desigual, assim, porque, cara, eles querem que aconteçam coisas com a gente que a gente não quer que aconteça com eles. Cara, mas teve um ponto da sua resposta que eu queria que você falasse mais, que era a forma de aproveitar e fruir a arte a partir dessa sua experiência. Perdão, é verdade. A sua Literatura. pergunta era essa e eu... Não tem problema. Derivei. Não, mas assim, você não tem noção do quanto a gente ganhou de terreno com isso. Mas literatura, não, cinema... cara, o que eu percebi? Eu percebi que existia uma vontade de fazer uma arte feia, que eu acho que é uma vontade de animalizar o ser humano, de desmoralizar o ser humano, Calma, sabe? feia em que sentido? Eu vou explicar, porque assim, existe arte feia e existe a arte do feio. Se você faz uma bela pintura com a cabeça de São João Batista, isso é uma arte do feio. Entendi. Mas você pode conseguir ali um belo quadro. Um quadro Entendi. um quadro belo de verdade. Uhum. Né? Agora você também pode botar uma banana com uma silver tape numa parede e dizer que aquilo é arte. Isso é arte feia, arte mal realizada, arte que não tem nada por trás, arte que imbeciliza, sabe? Arte que puxa o ser humano para baixo, arte que degrada o ser humano. Você pode ter uma coisa que é completamente pornográfica, ou você pode ter lá, falamos dele agora há pouco, Machado de Assis, e você não sabe se houve ou não uma traição. Eu acabei de ler um livro, acabei hoje no avião, um livro do Hemingway, O Sol Também Se Levanta, onde ele mostra ali um grupo de amigos, sobreviventes da Primeira Guerra Mundial, uma geração que foi chamada Geração Perdida, que é uma geração que começa ali, eu acho que com a desilusão da Primeira Guerra, que foi uma carnificina de 4 anos, a se entregar a uma falta de sentido. Ao hedonismo, ao niilismo, entendeu? Então várias garrafas de vinho por dia e uma garrafa de conhaque, não sei o quê, e uma desmoralização. Prazer carnal acima de tudo, né? Prazer carnal acima de tudo. Então, mas o livro é bem escrito, o livro não descreve nenhuma cena pornográfica. Então eu acho que o meu olhar mudou nesse sentido, eu comecei a identificar, falar, isso aqui é feiura no sentido mais baixo, isso eu não quero. A essência da parada não é legal. Não é legal, não faz bem pra minha alma. Isso que me eleva. E eu faço questão de botar a música. Cara, um dos melhores momentos do meu dia, que eu fico mais feliz, é levar as crianças pro colégio no carro. E eu tenho uma trilha que é de músicas brasileiras e uma trilha de músicas estrangeiras, onde todos os dias vai tocando música boa ali, a Maria Madalena vai aprendendo a cantar, Que maneiro. entendeu? As músicas e tal, e eu vou selecionando de um monte de estilo diferente e época diferente, e eu acho que você vai sensibilizando eles ali, sacou? E de vez em quando eu fico surpreso, porque tem uma música que tem um andamento mais lento, uma música, ou que daqui a pouco a música é mais triste, sabe? Um Paulinho da Viola, assim,
Meu irmão, o moleque pede, pai, bota aquela lá do Timoneiro, bota Que não sei o animal. quê, bota. Eu ainda tô no PJ Masks. E aí, e você vê que vai ficando, né, cara? Você vai plantando ali, porque é isso, é sensibilizar eles para o belo, né? Para que também, quando ele veja o feio, ele reconheça, né? Então, assim, qual que é a parada do conto de fada? Qual que é a parada do He-Man? Onde os bandidos são todos feios. É porque o mal é feio mesmo, entendeu? Então o moleque tem que... Era a nossa época, a gente via o He-Man, o esqueleto era feio, o Homem-Fera era feio, o Aquático era feio, e o He-Man era bombadão. Inclusive, pô, a gente podia ter crescido deprimido, né? Porque não dá pra ser o He-Man. Mas, entendeu? E o Mentor ali, com aquela cara de pai, e a Tila bonita. Então, era legal, porque se você vê que imageticamente eles iam construindo uma ideia de que o belo, o bom, o virtuoso, né, o verdadeiro é bonito e o mal é feio, porque o seu filho tem que ver a feiura e falar, cara, isso é feio mesmo, peraí, esse maluco tá me olhando de um jeito feio, tá errado isso aqui, tem algum perigo aqui, entendeu? O dragão da história tem que ser feio, sabe? É ruim hoje em dia que o dragão seja fofinho. A gente suaviza entendeu? demais, né? Suaviza demais, cara. Você pega os contos de fadas, assim, o mal era mal, entendeu? O bem era bem. Porque a criança tem que crescer sabendo diferenciar essas Eu coisas. fiquei em choque, que Verdade. eu fui. Minha filha começou a ter acesso à tela e tal. Eu falei, ah, beleza, vou mostrar filmes da minha infância pra ela, né? Minha memória não Como é era. que foi isso? Não foi nada maneiro, porque a Disney bota um disclaimer hoje nos filmes antigos pra dizer assim, putz, isso aqui foi produzido num período. Uma época. Você já viu isso? O quê? A Disney bota um disclaimer antes dos filmes antigos, década de 80 e década de 90, avisando, olha só, isso aqui foi produzido numa época onde as coisas eram mais sim, aceitáveis. Sim, eu vi. Se tem um cara fumando um charuto. Nos entendeu? perdoem Se tem por isso aqui. E, bom, é isso aí, segue o barco. Hoje a gente não produz mais esse tipo Cara, de eu coisa. lembro que uma vez eu vi um filme que era o seguinte, cara. Era um povo que vivia meio que no mar e eles caçavam monstros. E aí no final do filme, tipo, os monstros eram legais, os É o seres Luca. humanos é que estavam errados. Não, não é o Luca. Mas é um outro filme, assim. Então os monstros eram legais, os monstros estavam ali, eles eram legais o tempo todo. A gente que era mal de caçar os monstros, sabe? Não, cara, tipo, você tem que mostrar pro moleque que o dragão, a hora de matar o dragão é quando ele tá dormindo na caverna, porque se o dragão acordar, você vai se lascar, entendeu? Então, não deixar o dragão despertar, não deixar o dragão crescer, não alimentar o dragão, entendeu? Mas é isso, então eu acho que na fruição da arte teve isso mesmo, uma preocupação de, cara, tentar me conectar com coisas belas, assim, e uma parada outra coisa que eu faço, no café da manhã eu boto baixinho música clássica, pra dar uma amenizada ali, começar o dia com uma coisa boa, sabe? Não sei se eles vão ser pessoas que vão crescer ouvindo música clássica, mas ali no café da manhã tá Mas tocando... é comprovado que mexe com o cérebro, né? mexe E é com o cérebro, tá positivo. tocando um piano baixinho ali, uma coisa, entendeu? E acho que eles nem percebem, mas eu tenho certeza que dá uma baixada Na frequência. na frequência aí do café da manhã, para não Isso começar é o muito dia bom. já. Apresentar tudo isso, né? Música clássica, apresentar museus, balé, tudo que é possível, porque isso fica na memória. E depois o adolescente vai ter parâmetros de escolha também. Até para reconhecer, com base nesse parâmetro, o que é bom, o que é ruim, o que ela tem de possibilidade de escolha, porque uma criança que não tem isso com os pais, ela acaba sendo exposta só ao que está na rua, ou o que vem pela televisão, então fica muito limitado. E quando você tem uma limitação de escolhas, né, e se essa limitação não for bem realizada, não houver uma curadoria, aí é um problema, né? Quer dizer, eu vejo muito nessas comunidades mais pobres, você tem uma criançada cujos pais, coitados, não tiveram acesso a isso, portanto não pode passar para os filhos. Aí tá numa escola que também não oferece isso. E é uma loucura, né, Garchagen? Porque assim, a gente vê que houve um processo, cara, e eu acho que ele é de certa maneira consciente, de empobrecimento cultural, e que a população mais pobre foi vítima disso. Que é o seguinte, cara, você pega Cartola, o cara era do morro. Entendeu? A gente falou disso ele outro era dia pobre. Olha a poesia do Cartola, cara. Olha o que é o Paulinho da Viola. Olha o que é o Noel Rosa, sabe? E é pra todo lado. A diferença tava Tião só no Carreiro e dinheiro. Pardinho, cara. Tião Carreiro e Pardinho é aula de civilidade. As músicas do Tião Carreiro e Pardinho, eu choro de lágrima de esguicho, como diria o Nelson Rodrigues, assim, sabe? Porque, cara, as músicas são lindas, entendeu?
E é o cara que chegou num bar e o rico desdenhou dele e falou: quem deixou esse sujeito aqui cheio de poeira entrar aqui? Aqui tá o barão do café. E o cara fala: para cada pé de café seu eu tenho uma boiada, tira um maço de dinheiro e paga. É só lição de civilidade, de humanidade. Tinha um carrinho de paradinho, não era pobre do interior, Tunique Tinoco, só que era belo, entendeu? Então, assim, a gente não é verdade que essa galera só pode ouvir, entendeu? Coisa baixa, coisa... E é uma pena, porque a gente tá nesse momento. Eu acho que a gente conseguiu construir muito do propósito do podcast na conversa até aqui, e a gente tem muita intenção de servir. Eu acho que o exemplo é... Você mesmo falou, né? O exemplo é a coisa mais valiosa que a gente tem para poder transformar a vida de alguém. E, cara, você é um cara muito virtuoso, um cara muito talentoso, um cara com... acredito que você reconheça seu sucesso. Eu queria muito te perguntar, assim, qual foi o maior BO? Qual foi a parada mais difícil? Qual foi... Você falou do fundo do poço lá, onde você teve o problema que te converteu, mas assim, qual foi o maior desafio da tua vida, onde você falou, eu talvez não seja capaz de passar por isso? Você viveu esse momento na sua vida? Teve isso, cara? Eu acho, um desafio muito eu acho brabo? que foi aquele momento ali, quando eu achei que eu tinha estragado o meu casamento. Sacou? Ali eu falei: caralho, agora... Sabe? E eu... Como isso se desdobrou para você como homem, pessoa, antes de você ter essa consciência, sabe? Eu queria muito ouvir de você o turnover, a superação, onde você mudou isso daí pra fazer acontecer. Deus, cara. Porque assim, tem coisas na sua vida que se você não aprendeu até 7 anos de idade, 10 anos de idade, você não vai aprender. E você não vai ser capaz de se ensinar aquilo. Só a graça pode te dar aquilo. Favor imerecido. Só o favor imerecido da graça. Sacou? Então eu acho que foi naquele momento ali que eu pedi. Então, é isso, cara. Aprende pela dor ou aprende pelo amor. Entendeu? E eu aprendi pela dor. E eu rogo a Deus que vocês possam aprender pelo amor. Mas assim, se você tem uma coisa na sua vida que você quer mudar e você se... Cara, Deus precisa, e às vezes Ele nos conduz a esse momento em que a gente ajoelha e fala: eu errei, eu fracassei, eu cheguei aqui, eu não tenho mais nada para dar, eu sou só essa porcaria aqui, Senhor, só Tu pode me levantar, entendeu? Porque eu sozinho só fiz merda, entendeu? Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é poderoso, se o Senhor quiser, o Senhor pode me reerguer. Me ajuda a conquistar essa virtude, me ajuda a abandonar esse vício, aquele vício, me ajuda a mudar esse comportamento, me ajuda a entender isso que eu não estou entendendo, sabe? É botar o joelho no chão, admitir que você não tem força para sair daquilo ali sozinho e começar a sair. Com paciência. Irmão, é um dia depois do outro, sacou? Você, cara, pensa no tanto de coisa que você já fez errado, tanto que você já ofendeu a Deus, tanto de pessoas que você já machucou. Cara, isso vai demorar. Tenha paciência, aguenta firme, não desiste, sabe? Amanhã vai ser um pouquinho melhor, depois de amanhã, um pouquinho melhor de novo. Vai, que vai dar. Tenha a humildade de saber que sozinho não vai, entendeu? Qualquer que seja o seu vício, cara, droga, bebida, comida, mulher, pornografia, masturbação, qualquer que seja o seu vício, cara, ajoelha e fala: Senhor, eu não consigo. E outra, se cair, caiu. Amanhã é um novo dia. Começa de novo. Santo não é o cara que nunca erra. O cara que busca. Santo é o cara que nunca deixa de levantar. Não é o cara que nunca cai. É isso aí. É o cara que fala: Senhor, caí de novo. Não queria. Entendeu? E na Igreja Católica a gente tem a confissão. Que é uma coisa muito boa. Além dela ter realmente o perdão metafísico, o perdão divino, sacou? Tá fora daqui, sacou? Mas Deus tá te perdoando, Deus tá pagando os teus pecados. A galera associa demais com papo com o padre, tá de olho na conversa. Não, que estaria Jesus, com o cara. Exatamente isso. Jesus, você tá falando com Jesus, exatamente isso. Jesus, sacou? Mas o próprio ato físico de se dirigir à igreja e confessar de novo, muitas vezes, e até melhor que seja com o mesmo padre, cara,
isso vai dando em você uma coisa de tipo, caraca, eu não quero mais chegar lá precisa e se falar quebrar. pra ele de novo que eu fiz isso, mas eu fiz. Sacou? Você chega lá e fala, padre, é o seguinte, eu caí de novo, caí. Que bênção essa Meu, conversa. caí, cara. Maravilhoso. Me ajuda. E ele vai te dar um conselho, e ele vai falar pra você ler o salmo, e ele vai te dar o perdão. E sabe o que é o melhor de tudo? No livro da sua vida, aquilo vai estar apagado. É, isso aí. Entendeu? Apagado. Deus esquece. Ele voluntariamente esquece o pecado que você confessou. Sabe? Tem uma passagem muito boa, que assim, o padre, acho que é Domingos de la Colombière, se não me engano esse é o nome dele. Ele era o confessor, ele era o diretor espiritual de Santa Margarida Maria Alacoque, que é a santa que teve as visões do Sagrado Coração de Jesus. E quando Jesus começou a aparecer para ele falar com ela foi para o diretor espiritual dela e falou, cara, senhor, isso aqui está acontecendo, eu não sei se é verdade ou não é. Eu não sei se é uma tentação isso aqui. Não sei se eu estou falando com Deus, mas tem alguém falando comigo. E ele falou para ela o seguinte, pergunta para o Nosso Senhor, se for ele mesmo, qual foi o último pecado que eu confessei. E ela foi lá e perguntou. E ela disse, Toma. ela voltou e falou, ele disse que esqueceu. Que maneiro. Maravilhoso. Eu tô extasiado e muito feliz. Eu tenho uma formação de família católica, eu fiz primeira comunhão e tudo mais, e já adulto eu me tornei evangélico, né? Mas eu sou aquele cara que é curioso, é questionador, com a minha base, eu consigo não ter preconceitos e tal, porque o evangélico ele é muito estigmatizado, né? Tipo, o cara é muito careta, é muito quadrado, é muito duro e tal. Acho que a minha base me ajudou demais a não ir pra esse lugar, e eu brigo, cara, pra poder ser capaz de dizer esse tipo de coisa e dividir esse tipo de coisa, assim, só agradecer a Deus pela tua vida, pela tua Obrigado. presença. Acho que essa conversa foi a mais, graças a Deus, assim, mais posicionada, né? A gente já falou de muita coisa maneira, a gente já falou de muita coisa legal, a gente já dividiu muita virtude, muito conhecimento humano, mas você, eu tenho certeza que vai acessar o coração de muita gente. A respeito dessa sua última resposta, tem uma música, né, um louvor que eu escuto muito, que é o Me Ajude a Melhorar. Sabe Quem qual é? canta? Puta, tem muita gente que canta. tá. Eu vou te eu vou mandar pegar daqui. Me depois ajude aqui. a melhorar, sozinho eu não consigo Eu mais. escuto vários louvores, cara. Eu escuto muito, eu vários. tenho várias playlists. Quer dizer, a galera não sabe, mas tem todos os ritmos musicais adorando a Deus. Todos os ritmos possíveis adorando a Deus, e eu escuto de tudo, porque eu sou um cara muito musical. Então eu queria, assim, te agradecer por esse presente de se posicionar, de abrir teu coração, de mostrar. A gente pediu para Deus, né, nos usar aqui como instrumentos do amor dele, e eu acho que a gente alcançou esse objetivo. Obrigado demais. Sem dúvida, cara. Baita privilégio. Além da alegria de revê-lo, já tinha muito tempo que a gente não se via pessoalmente. Sim. E a minha admiração por você, repito, você pela Letícia, por seus filhos, só aumentou desde então. Obrigado, E, cara, obrigado pela gentileza e caridade de ter vindo aqui participar e abrir teu coração, cara. Obrigado. Imagina, eu agradeço o convite, também fiquei muito feliz de te reencontrar. Também te admiro profundamente. Leio tudo que você escreve, seus posts mais compridos, eu respiro fundo, paro e os atravesso. Com o dicionário do lado. E também digo o mesmo, admiro a família, rezo pela família, e então agradeço muito o convite. E só para completar aqui, nós temos que dar as mãos, nós, cristãos. Sim, total. Católicos e evangélicos. Total. A gente tem que parar de ficar de... Eu acredito muito nisso. As pessoas me perguntam e falam assim, imagina essa força, cara. Total. Sacou? Eu acho que tem dogmas que servem para algumas mentes e outros para outras. E você não precisa gerar conflito. Você não precisa segregar. Simplesmente a tua vida foi muito ferrada e você precisa de um pouco mais de limitação, um pouco mais de
você precisa estar num cercadinho dentro da própria igreja evangélica, protestante e tudo mais. Tem diversas frentes que passam a palavra, passam o conhecimento e passam o amor de Deus de forma distinta. Encontre o seu caminho, seja ele na igreja católica ou numa igreja evangélica, uma igreja protestante e tudo mais. Mas não se esqueça que Deus é um cara, Jesus é Deus encarnado, o Espírito Santo existe para nutrir a nossa vida, para nutrir a nossa alma, por intervir na nossa vida. Enquanto estamos aqui agindo, toda vez que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, a gente ainda não tinha tocado nesse assunto aqui, eu falo, cara, assim, o mais importante é você ter ciência de que Jesus é esse cara e você não pode olhar para os homens, você tem que olhar para ele. Se você quer olhar para ele sentado numa igreja católica, você quer olhar para ele numa pentecostal que pega fogo, tá tudo certo, mas olha pro cara, aquela é a referência. Esse cara não segregou ninguém, esse cara não se afastou de ninguém, esse cara abraçou todo mundo, esse cara não tinha preconceito. Esse cara comprou todas as brigas, entendeu? Então é esse cara que a gente tem que seguir, dane-se os dogmas. E se entregou por nós, né, cara? Total! Eu acho que isso é uma prova muito grande, assim. É o único lugar onde você vê que Deus se oferece em sacrifício em vez de Deus pede um sacrifício em Cristo Jesus. Total. Sabe? É o único lugar onde a gente vê Deus se entregando por nós e não o contrário, Deus pedindo alguma coisa de nós, sabe? É ali, amor Na cruz. Amor gratuito, na cruz. É isso, né? Não teve. Irmão, Ou obrigado. a gente entra aqui e vai para mais 20 horas sem parar, ou a gente agradece e pede para vocês que gostaram seguir no Instagram, no TikTok, @TheClubPod e no YouTube The Club Podcast. E também, se você quiser só ouvir o áudio e desfrutar dessa conversa maravilhosa sem ver as nossas caras elegantes e arrumadas, nas plataformas de áudio estaremos por lá. Aproveitem aí, curtam muito, compartilhem e sigam todos nós, porque a gente vai ficar falando sobre isso o tempo todo, tá bom? É isso. Obrigado, Jean. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado demais. Obrigado. Deus guarde vocês. Valeu. Assim seja. Amém. Amém. Saúde.